Ela era conhecida por sua timidez, vivendo sempre nas sombras de um escritório luxuoso. Um homem poderoso, frio e inalcançável, decidiu testá-la de uma forma impiedosa. Trancada em uma sala, ela se viu diante de uma tensão que poderia mudar tudo para sempre. E quando o silêncio foi quebrado, nada mais voltou a ser como antes. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O amanhecer sobre a metrópole era uma sinfonia de cores vibrantes e um calor que prometia sufocar o dia. Lá embaixo, no coração de um bairro que misturava o antigo e o novo, um apartamento modesto guardava um silêncio quase reverente. Cada objeto, desde os livros na estante até os talheres na gaveta, permanecia em sua ordem meticulosa. Para Ana Clara, essa precisão era mais do que um hábito. Era sua única forma de soberania, um refúgio contra o caos incontrolável do mundo exterior. Aos olhos da vizinhança, ela era a filha dedicada, a jovem que trabalhava sem descanso para sustentar a mãe doente, uma figura de sacrifício e resiliência. Mas por trás da fachada silenciosa, escondia-se um segredo que ela carregava como uma armadura pesada. Sua timidez extrema e uma virgindade que não representava ingenuidade romântica, mas sim um medo visceral da vulnerabilidade, uma barreira intransponível que ela mesma havia erguido. Seu universo particular se estendia até um dos arranha-céus mais imponentes da cidade, um colosso de vidro e aço que arranhava o céu. Ali, Ana Clara transitava pelos corredores de mármore polido como um fantasma, indispensável, mas invisível. Seu trabalho como assistente executiva era impecável, um testamento à sua dedicação. Seu mundo era feito de agendas organizadas, com perfeição cirúrgica, relatórios impecáveis que jamais continham um erro, e um silêncio absoluto que ela mantinha como um voto. Não havia espaço para sonhos pessoais em sua vida. Cada centavo do salário era religiosamente destinado a cobrir as despesas médicas da mãe, uma batalha diária contra uma doença que parecia consumir não apenas o corpo, mas também a esperança. Sua existência, pautada pela disciplina e pelo dever, parecia imutável, uma estrada reta e sem desvios. Até o dia em que a rotina foi quebrada por uma notificação inesperada. Um e-mail lacônico com o timbre da alta gerência informava sua transferência imediata. Ana Clara seria realocada para atuar diretamente como assistente pessoal do CEO milionário, o lendário e temido Dr. Victor Almeida. O nome dele era sussurrado nos corredores com uma mistura de reverência e pavor. A reputação de Victor Almeida era de frieza implacável. Muitos diziam que nenhum assistente durava mais de uma semana sob seu comando, e o simples som de seu nome já fazia os funcionários mais experientes estremecerem. Ele era um enigma, um homem cercado de rumores sombrios sobre sua origem e a forma como havia construído seu império. Com o coração batendo em um ritmo descompassado, Ana Clara seguiu para o último andar, onde o reino de Victor Almeida se estendia. Ao entrar pela primeira vez no escritório monumental, sentiu o ar rarefeito da altitude e do poder. A sala era dominada por uma imensa parede de vidro que revelava toda a cidade, uma tapeçaria urbana que se estendia até onde a vista alcançava. O homem não estava sentado atrás de sua mesa de ébano. Permanecia de pé, de costas para ela, encarando o horizonte como um rei entediado diante de seu vasto império. A silhueta imponente, envolta em um terno impecável, parecia absorver a luz do sol nascente. Quando finalmente se virou, os olhos negros a perfuraram com um vazio e uma autoridade que a fizeram prender a respiração. Não houve boas-vindas, nem um sorriso protocolar. Apenas o som grave de sua voz, que ecoou no silêncio da sala, carregado de uma advertência fria e direta. Sua antecessora cometeu 3 erros. Espero que você não cometa nenhum. A frase pairou no ar, densa e ameaçadora, selando o destino de Ana Clara em um novo e perigoso capítulo de sua vida. O encontro foi curto, mas a tensão impregnada naquele espaço monumental se tornou insuportável, pairando no ar como uma ameaça velada.
Ana Clara sentiu o peso da expectativa e da desconfiança, mas em vez de se curvar, uma faísca de teimosia acendeu-se em seu interior. Ela respirou fundo, absorvendo a frieza do olhar dele, que assentiu com a cabeça, um gesto silencioso que prometia obediência, mas que para si mesma era um juramento de resistência. A partir daquele dia, seu mundo de agendas organizadas e relatórios impecáveis seria testado ao limite, transformando-se em um campo de batalha silencioso. Os dias seguintes foram uma sucessão de desafios implacáveis. Victor Almeida parecia empenhado em testar seus limites constantemente, impondo tarefas que beiravam o impossível, exigindo relatórios detalhados que descartava no dia seguinte sem sequer um olhar, e cancelando compromissos importantes em cima da hora, forçando-a a reorganizar tudo com agilidade sobre-humana. Tudo parecia um jogo cruel, uma tentativa deliberada de quebrar sua compostura, de encontrar a falha que a faria sucumbir como tantos outros antes dela. Ele era um mestre na arte da provocação silenciosa, e Ana Clara sentia cada movimento como um golpe direto em sua já frágil autoconfiança. Contudo, a jovem jamais se deixou abater. Sua timidez, que antes era uma prisão, agora se transformava em uma armadura impenetrável. Ela respondia a cada exigência com uma eficiência quase robótica, seus olhos baixos, sua voz sempre profissional e monótona. Sua resistência silenciosa era, paradoxalmente, sua forma mais potente de rebeldia. Ela não explodia, não reclamava, apenas cumpria, e cumpria com uma perfeição que irritava. Isso acabou despertando em Victor algo inesperado. Uma curiosidade irritada, quase hostil, como se não aceitasse que alguém pudesse resistir ao seu domínio sem fraquejar, sem mostrar qualquer sinal de desespero ou raiva. Ele esperava uma reação, um sinal de que a havia atingido, mas ela permanecia uma esfinge. Entre olhares furtivos que ele lançava em sua direção e pequenos incidentes de proximidade física inevitáveis no dia a dia de um escritório, nasceu uma tensão perigosa, um fio invisível que os ligava. Certa tarde, ao entregar uma pasta com documentos urgentes, os dedos de Ana Clara roçaram os dele. O toque acidental foi breve, quase imperceptível, mas foi suficiente para incendiar seu corpo de sensações que jamais havia experimentado. Uma corrente elétrica percorreu sua pele, um calor súbito que a fez prender a respiração, um desejo latente que ela nem sabia que existia. Para ele, esse mesmo gesto trouxe uma irritação palpável, um sobressalto quase imperceptível. Era como se odiar sentir algo fosse sua maior prisão, uma barreira que ele erguera para se proteger de um mundo que considerava fraco. O que deveria ser apenas uma relação de obediência profissional transformou-se assim em um duelo silencioso entre duas solidões. A dela, moldada pelo medo da vulnerabilidade e pelo peso do dever para com a mãe. A dele, erguida sobre pilares de poder inabalável e um isolamento autoimposto. Cada dia era uma batalha de vontades, uma dança perigosa, onde as palavras eram poucas, mas as emoções intensas e inegáveis começavam a se manifestar nos gestos mais sutis. Ana Clara sentia que, sob o olhar frio de Victor, algo dentro dela começava a despertar, algo que ela havia mantido adormecido por toda a vida. A cidade lá fora era um espetáculo de luzes e sombras, mas dentro do escritório de Victor Almeida, uma tempestade particular se formava. Uma noite, enquanto a chuva torrencial castigava as janelas do arranha-céu e trovões retumbavam no céu, ambos ficaram sozinhos. O trabalho de revisão de contratos urgentes se estendia para além do expediente, e o silêncio pesado do escritório era quebrado apenas pelo som da chuva e o farfalhar dos papéis. Ana Clara sentia a pressão no ar, uma mistura da urgência do trabalho e da tensão não dita entre eles. Victor, incomumente, parecia menos focado nos documentos e mais distante, seus olhos fixos na parede de vidro, observando a fúria da tempestade. Em um raro momento de vulnerabilidade, quase um murmúrio que se perdeu entre o barulho da chuva, ele disse: "A cidade parece uma jaula de cristal, não é?"
As palavras ecoaram no silêncio do escritório, ressoando em Ana Clara como uma revelação. Pela primeira vez, ela não olhou apenas para o CEO milionário e impiedoso, mas para um homem profundamente só, preso em sua própria fortaleza de poder e isolamento. A frieza que ele exalava parecia naquele instante uma defesa, não uma essência. Uma força que ela nem compreendia, uma coragem que não sabia possuir impulsionou-a. Era como se a tempestade lá fora tivesse lavado as barreiras que a prendiam. Atravessou a sala, seus passos leves quase inaudíveis no carpete macio, e parou ao lado dele. Com a mão trêmula, mas decidida, pousou-a suavemente sobre o peito dele, sentindo o calor através do tecido fino do terno. Foi um gesto puro, sem malícia, um toque de empatia que visava apenas oferecer um breve consolo à solidão que ela havia percebido. Foi o estopim. A máscara de frieza de Victor ruiu, como um castelo de cartas. O toque simples e verdadeiro de Ana Clara abriu uma fenda irreversível em sua armadura cuidadosamente construída. Ele se virou abruptamente, os olhos negros agora não mais vazios, mas cheios de uma intensidade avassaladora, uma mistura de surpresa, dor e um desejo reprimido que ele havia negado a si mesmo por anos. O beijo que veio em seguida não foi de sedução calculada, mas de colisão. Duas solidões que se encontraram em um cataclismo de emoções. Era um beijo desesperado, faminto, que trazia à tona anos de negação e isolamento. Papéis caíram da mesa, espalhando-se pelo chão como símbolos de uma ordem destruída, de uma rotina profissional que havia sido estilhaçada por um momento de pura humanidade. Ana Clara, a assistente tímida e virgem, foi arrastada para um turbilhão de desejo e libertação que ela jamais imaginara. Seu corpo, antes um templo intocado pelo medo, agora respondia com uma intensidade avassaladora, cada nervo em chamas. Ele, que a havia trancado ali para testá-la, para quebrar sua resistência, terminou aprisionado por sentimentos que julgava mortos, um prisioneiro de sua própria vulnerabilidade recém-descoberta. Naquela noite de tempestade, os muros entre eles desabaram, revelando um terreno perigoso e desconhecido. Noite de tempestade deu lugar a uma manhã de silêncio e abandono. Ana Clara despertou sozinha, envolta apenas pelo paletó de Victor, que ainda exalava o perfume amadeirado dele. O calor da paixão da noite anterior havia sido substituído por um frio cortante, uma sensação de vazio que a invadiu por completo. A euforia da libertação se transformou em um peso esmagador de culpa e medo. Cada detalhe da noite, cada toque, cada palavra sussurrada, agora parecia um sonho distante, quase irreal, e a realidade da manhã a atingiu com a força de um soco. Levantou-se, com dificuldade, o corpo dolorido e a mente em turbilhão. A grandiosidade do escritório, antes palco de sua rebeldia silenciosa, agora parecia zombar de sua vulnerabilidade. Vestiu-se apressadamente, seus movimentos mecânicos, e saiu do prédio antes que qualquer funcionário chegasse. Voltou para casa como se carregasse um segredo gravado em sua pele, um fardo invisível, mas pesado. O apartamento modesto, antes seu refúgio de ordem e controle, agora parecia pequeno e sufocante, incapaz de conter a nova e avassaladora confusão que habitava seu interior. No trabalho, o castigo foi ainda mais doloroso do que qualquer bronca ou tarefa impossível que Victor pudesse ter imposto. Ele passou a ignorá-la por completo. Os olhares furtivos que antes carregavam uma curiosidade irritada desapareceram, substituídos por uma indiferença gélida. As palavras, que antes eram ordens secas e diretas, cessaram, e ele se comunicava apenas através de sua secretária ou por bilhetes concisos. Victor havia reconstruído seus muros de frieza com uma velocidade assustadora, e agora eles pareciam mais altos e impenetráveis do que nunca. A ausência de seus olhares e palavras tornou-se insuportável para Ana Clara, um tormento silencioso que corroía sua alma. Ela tentou resistir, tentou manter a fachada de assistente impecável e invisível, mas a força que a impulsionava na noite da tempestade havia se esvaído,
substituída por uma exaustão emocional profunda. Cada dia no escritório era uma tortura, um lembrete constante do que havia acontecido e do abismo que agora o separava. Sem forças para continuar a batalha silenciosa, Ana Clara tomou uma decisão drástica. Pediu licença, alegando problemas de saúde da mãe. Uma desculpa que, embora parcialmente verdadeira, escondia a razão mais profunda de sua fuga. Na verdade, ela fugia não só dele, mas da mulher que havia despertado dentro de si, daquele turbilhão de desejo e vulnerabilidade que a havia assustado tanto quanto a libertado. Os dias seguintes foram de uma rotina silenciosa e dolorosa no pequeno apartamento. Ela tentava reconstruir a imagem da filha obediente, da assistente controlada, mas algo havia mudado para sempre. A experiência a havia marcado com uma nova consciência, uma percepção aguda de si mesma que ela jamais tivera. Não era mais invisível nem para si mesma. Tinha sobrevivido ao abismo do desejo. Havia ousado desafiar o medo. E ainda que carregasse o peso da culpa e do abandono, também descobrira uma força que jamais imaginara possuir. A velha Ana Clara havia morrido naquela noite de tempestade, que a nova ainda estava aprendendo a respirar. Os dias se arrastavam em uma monotonia dolorosa no pequeno apartamento. Ana Clara tentava se reconectar com a rotina que antes lhe trazia tanto conforto e controle, mas era inútil. O cheiro de remédios da mãe, o som da televisão em volume baixo, a ordem meticulosa dos objetos, tudo parecia estranho, distante. Seus olhos, antes focados nos detalhes da casa, agora se perdiam no vazio, revivendo incessantemente os momentos daquela noite fatídica. A culpa a corroía, mas, paradoxalmente, a lembrança do beijo, daquele toque que a incendiara, também a mantinha viva, uma chama secreta em seu interior. Ela tentava se convencer de que havia feito a coisa certa ao fugir, ao se afastar daquele homem que era um furacão em sua vida pacata. A lógica dizia que ele era perigoso, que a havia usado e depois descartado. Mas o coração, recém-despertado, sussurrava outra história. Ele também havia se entregado, ainda que por um breve instante. Ele também havia revelado uma solidão profunda. Essa dualidade a atormentava, impedindo-a de encontrar a paz. A imagem do Victor frio e distante do escritório se misturava com a do homem vulnerável que a beijara, e ela não conseguia conciliar as duas faces. A mãe, em sua fragilidade, percebia a mudança na filha. "Você está diferente, minha filha." Mais pálida, mais calada, ela comentava com a voz fraca. Ana Clara apenas sorria de forma forçada, alegando cansaço e preocupação com as contas. Mas a verdade era que ela estava em um limbo, suspensa, entre o passado que tentava esquecer e um futuro que não conseguia vislumbrar. A vida que ela havia construído, pautada pela segurança e pelo dever, havia sido estilhaçada, e ela não sabia como juntar os pedaços. Então, quando acreditava que jamais teria notícias dele, que o abismo entre eles era definitivo, um mensageiro bateu à sua porta. Era um dia cinzento. A garoa fina caindo lá fora e o som da batida a sobressaltou. O homem, em seu uniforme impecável, entregou-lhe uma caixa preta, sem dizer uma palavra, e se foi. Ana Clara sentiu o coração acelerar, uma mistura de pavor e uma esperança quase infantil. Abriu a caixa com as mãos trêmulas, revelando um quadro. Era o desenho de uma ponte, não uma ponte comum, mas uma ponte impossível, com arcos que desafiavam a lógica e se perdiam em um céu nebuloso, sem um ponto de chegada claro. Ao lado do quadro, uma pequena nota, escrita em um papel de alta qualidade, com uma caligrafia forte e elegante. Fantasmas não constroem pontes, mas talvez devêssemos aprender. Assinada apenas com uma inicial, um V que fez seu estômago revirar. A mensagem não era uma declaração de amor, nem um pedido de desculpas. Era algo muito mais complexo, um gesto simbólico de vulnerabilidade, a confissão silenciosa de que ele também havia sido tocado, que a noite da tempestade não havia sido apenas um lapso de controle para ele. Com lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sem que ela fizesse qualquer esforço para contê-las, Ana Clara finalmente entendeu. O milionário que a havia trancado em seu escritório, que a havia testado e depois a ignorado,
não a havia destruído. Ao contrário, havia despertado nela a coragem de caminhar em direção a um futuro incerto, de construir sua própria ponte. Ela já não era apenas a assistente virgem e tímida, a filha obediente. Era a mulher que tinha visto um fantasma se despir da própria armadura. A mulher que havia experimentado o desejo e a dor da perda e que de alguma forma havia sobrevivido. E diante do mar de possibilidades que se abria como uma promessa, soube. Não importava se voltaria a vê-lo, se eles se reencontrariam. O mais importante é que pela primeira vez em sua vida estava livre para construir sua própria ponte, para traçar seu próprio caminho sem medo. Aquele quadro, aquela mensagem, era o início de uma nova jornada. A mensagem de Victor, enigmática e profunda, agiu como um catalisador. Ana Clara passou a noite em claro, o quadro da ponte impossível, apoiado na cabeceira da cama, as palavras dele ecoando em sua mente. Fantasmas não constroem pontes, mas talvez devêssemos aprender. A frase, que antes parecia uma provocação, agora soava como um convite, um desafio. Ela se viu refletindo sobre a própria vida, sobre as pontes que nunca havia ousado construir, os caminhos que havia evitado por medo. A ponte do quadro não era apenas uma imagem, era uma metáfora para a liberdade que ela agora sentia pulsar em suas veias. No dia seguinte, uma nova energia a impulsionou. A licença médica, que antes era uma fuga, agora se transformava em um período de autodescoberta. Ela começou a ver o mundo com outros olhos, com uma curiosidade que a timidez havia sufocado por anos. Pequenos gestos de rebeldia começaram a surgir. Pela primeira vez, ela comprou um vestido colorido, algo que contrastava com os tons neutros e discretos de seu guarda-roupa habitual. Experimentou um batom vibrante, observando sua imagem no espelho com uma mistura de estranhamento e fascínio. A transformação era sutil, mas profunda, como as primeiras flores que desabrocham após um longo inverno. A mãe, percebendo a mudança na filha, embora sem entender a causa, começou a sorrir mais. Aquele brilho nos olhos de Ana Clara, a leveza em seus passos, a esperança renovada, eram um bálsamo para o coração da mulher doente. Ana Clara, por sua vez, sentia que, ao se permitir viver, estava também oferecendo à mãe um novo motivo para lutar. A vida antes uma sucessão de deveres e sacrifícios, agora se abria para a possibilidade de alegria, de desejo, de uma existência plena. Ainda assim, a sombra de Victor Almeida pairava sobre ela. Não como um fantasma assustador, mas como uma lembrança constante da intensidade que ela havia experimentado. Ela se perguntava se ele também estava construindo sua ponte, se ele também havia sido transformado por aquela noite. A curiosidade era quase insuportável, mas ela se forçava a resistir à tentação de procurá-lo. Sabia que a ponte que precisava construir era a sua própria, e que depender dele para isso seria recair na antiga dependência. Uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas movimentadas do centro, Ana Clara se deparou com uma galeria de arte que nunca havia notado antes. Impulsionada por um instinto, entrou. As paredes estavam repletas de quadros abstratos, cheios de cores e formas que dançavam em uma harmonia caótica. De repente, seus olhos pousaram em uma pintura que a fez parar. Era uma representação vibrante de um mar revolto, com ondas que pareciam prestes a engoli-la, mas no horizonte um pequeno farol solitário brilhava com uma luz persistente. A obra não era a ponte que Victor havia enviado, mas carregava a mesma essência de desafio e esperança. Ao lado do quadro, uma pequena placa indicava o nome do artista. V.A. O coração de Ana Clara deu um salto. Seria uma coincidência? Ou seria um sinal, uma nova peça no quebra-cabeça que era Victor Almeida? A galeria estava vazia e ela se sentiu observada, como se o próprio artista estivesse ali, em algum lugar, testemunhando sua reação. Aquele encontro inesperado com a arte de V. Zeiss acendeu uma nova chama de curiosidade em Ana Clara, uma chama que a impulsionaria a buscar respostas, a desvendar os mistérios por trás do homem que havia mudado sua vida. O V.A. na pequena placa da galeria ressoou na mente de Ana Clara como um sino distante,
um eco do nome que ela tentava em vão apagar de seus pensamentos. O farol solitário na tela, com sua luz teimosa em meio à fúria do mar, parecia uma representação da própria alma de Victor, complexa, tempestuosa, mas com um ponto de luz que persistia. Uma onda de perguntas a invadiu. Ele era artista? Aquela era uma faceta que ele mantinha escondida, assim como sua própria vulnerabilidade? E mais importante, seria aquela galeria um lugar onde ele frequentava ou até mesmo expunha sua arte? A coincidência era grande demais para ser ignorada. Ana Clara sentiu uma urgência crescente, uma necessidade de desvendar aquele mistério. A timidez que a havia paralisado por tanto tempo parecia ter sido substituída por uma determinação férrea. Ela se aproximou do balcão da galeria, onde uma jovem de cabelos coloridos e sorriso acolhedor a cumprimentou. "Essa pintura é fascinante", Ana Clara começou apontando para o quadro do farol. "O artista V.A. Você poderia me dizer algo sobre ele?" A jovem lançou um olhar curioso para Ana Clara. "Ah, sim, V.A. É um artista bastante reservado, mas muito talentoso. Ele não expõe muito, mas quando o faz, suas obras sempre causam impacto. Essa, em particular, é uma das mais recentes." Ela fez uma pausa, observando a intensidade no olhar de Ana Clara. "Ele prefere manter sua identidade em segredo, mas posso dizer que ele tem uma visão muito particular do mundo." Ana Clara sentiu uma pontada de frustração, mas não desistiu. "Entendo, mas ele frequenta a galeria? Há alguma forma de contatá-lo?" A jovem sorriu, um sorriso que indicava que ela estava acostumada com a curiosidade sobre o misterioso V. "Ele aparece de vez em quando, mas não temos informações de contato para o público. Ele valoriza muito sua privacidade." Apesar da falta de informações diretas, Ana Clara saiu da galeria com uma sensação de descoberta. A ponte que Victor havia enviado, o quadro do farol, a reserva do artista. Tudo se encaixava em um padrão que revelava um Victor Almeida muito mais complexo do que o CEO impiedoso que ela conhecia. Ele não era apenas um homem de negócios. Era um homem com uma alma atormentada, que encontrava na arte uma forma de expressar o que as palavras não podiam. A partir daquele dia, a busca por respostas se tornou uma parte intrínseca de sua nova rotina. Ela começou a frequentar a galeria, na esperança de um encontro casual. Pesquisou discretamente sobre exposições de arte e artistas com as iniciais V.A., mergulhando em um mundo que antes lhe era completamente desconhecido. Cada nova informação, por menor que fosse, era como uma migalha de pão em uma trilha que ela sentia que a levaria de volta a ele. A licença médica estava chegando ao fim, e a perspectiva de retornar ao escritório, de enfrentar Victor novamente, era assustadora. Mas agora, Ana Clara não era mais a mesma. A timidez havia sido substituída por uma força interior, uma curiosidade insaciável. Ela havia descoberto que, assim como Victor, ela também tinha suas próprias camadas, seus próprios segredos, e talvez a ponte que ele havia enviado não fosse apenas para ela atravessar, mas para ambos construírem, cada um a seu modo, um caminho para a compreensão mútua. Ela estava pronta para voltar, não como a assistente submissa, mas como uma mulher que havia encontrado sua própria voz e estava disposta a usá-la. O dia de seu retorno ao escritório amanheceu com uma estranha mistura de nervosismo e excitação. Ana Clara escolheu um conjunto de roupas que, embora ainda profissional, tinha um toque de cor e modernidade que antes ela jamais ousaria. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando um rosto que, embora ainda delicado, carregava uma nova expressão de determinação. Não era mais a garota que se encolhia diante do olhar de Victor Almeida. Era uma mulher que havia vislumbrado a complexidade da alma dele e estava disposta a desvendá-la. Ao entrar no prédio da Almeida Holdings, sentiu os olhares habituais dos colegas, mas desta vez eles não a incomodaram. Caminhou com a cabeça erguida até sua mesa, organizando seus pertences com uma calma que não sentia, mas que projetava. O ar no escritório de Victor, ao lado, parecia mais denso, carregado de uma tensão que ela reconhecia. Ele estava lá. A primeira interação veio através de um bilhete, como de costume. Reunião às 10 horas.
Prepare os relatórios do último trimestre. A caligrafia elegante e firme era a mesma da nota que acompanhava o quadro da ponte. Ana Clara sentiu um arrepio, mas não hesitou. Preparou os documentos com uma eficiência renovada, cada número e gráfico analisado com uma clareza incomum. Às 10 horas em ponto, ela bateu à porta do escritório de Victor. "Entre!" A voz dele soou, seca e impessoal. Ao cruzar o limiar, seus olhos se encontraram pela primeira vez desde aquela noite. O olhar de Victor era um misto de surpresa e uma frieza calculada, como se ele estivesse testando-a, procurando por qualquer sinal de fraqueza. Mas Ana Clara sustentou o olhar, sem desviar. Não havia mais vergonha em seus olhos, apenas uma curiosidade inabalável. "Bom dia, Sr. Almeida", ela disse, a voz firme, sem um tremor sequer. "Os relatórios do último trimestre estão aqui." Ela colocou a pasta sobre a mesa, não mais com a reverência de antes, mas com a postura de uma profissional competente. Victor a observou por um longo momento, seus olhos negros vasculhando cada detalhe de sua nova postura. Ele esperava a Ana Clara assustada, a que fugira. Em vez disso, encontrou uma mulher que parecia ter florescido em sua ausência. Havia uma nova luz em seus olhos, uma confiança silenciosa que o desestabilizou. Ele pigarreou, quebrando o silêncio pesado. "Sente-se, Ana Clara. Precisamos discutir esses números." A reunião transcorreu de forma profissional, mas a dinâmica havia mudado. Ana Clara respondia às perguntas com clareza, oferecendo insights que antes ela teria guardado para si. Ela não era mais uma sombra, mas uma presença, uma voz. Victor, por sua vez, parecia mais contido, quase cauteloso. Ele a observava enquanto ela falava, e Ana Clara percebeu que, por trás da fachada de indiferença, havia uma ponta de intriga. Ao final da reunião, enquanto ela recolhia os papéis, Victor falou, sua voz mais baixa do que o habitual. "Sua mãe está melhor?" Ana Clara parou, o coração batendo forte. Era a primeira vez que ele mencionava algo pessoal desde a noite da tempestade. "Sim, senhor. Está se recuperando bem, obrigada por perguntar." Ela hesitou por um instante, então, impulsionada por uma coragem recém-descoberta, acrescentou. "E o senhor, Sr. Almeida, tem encontrado tempo para suas outras paixões?" A pergunta a atingiu como um raio. O rosto de Victor endureceu, seus olhos se estreitaram. Ele entendeu a referência. A galeria, o VA, a ponte. Ela sabia. Um silêncio tenso preencheu a sala e Ana Clara sentiu um frio na espinha, mas não se arrependeu. Ela havia lançado seu anzol. Victor, o fantasma que não construía pontes, agora a olhava não como sua assistente, mas como uma mulher que havia descoberto um de seus segredos mais bem guardados. O jogo havia mudado e Ana Clara estava pronta para jogar. O silêncio que se seguiu à pergunta de Ana Clara foi tão denso que ela podia quase tocá-lo. Os olhos de Victor, antes um poço de frieza calculada, agora brilhavam com uma intensidade que ela nunca havia visto, uma mistura de surpresa, irritação e talvez uma ponta de admiração. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, e a estudou como se ela fosse um enigma recém-descoberto. Ana Clara, por sua vez, sentiu uma onda de adrenalina, uma prova de que havia acertado em cheio. "Minhas paixões, Ana Clara", Victor finalmente disse, a voz baixa e carregada de uma ironia sutil. "Não sabia que você se interessava por minha vida pessoal." Eu me interesso por tudo que afeta o meu trabalho, Sr. Almeida", ela respondeu, mantendo a voz firme, embora seu coração estivesse batendo descompassado. "E, curiosamente, a arte tem um impacto significativo em como percebemos o mundo e as pessoas nele." Ela fez uma pausa, sustentando o olhar dele. "O quadro da ponte que o senhor me enviou foi uma peça de arte bastante impactante." Um músculo na mandíbula de Victor se contraiu. Ele não esperava que ela fosse tão direta, que ousasse confrontá-lo com a verdade. A armadura que ele havia reconstruído com tanto esmero estava sendo perfurada, e ele não sabia como reagir. A Ana Clara que estava à sua frente não era a mesma que ele havia tentado quebrar, nem a que havia fugido. Era uma mulher com uma nova força, que não temia mais seus jogos de poder. "Aquilo foi um presente",
ele disse, a voz um pouco mais áspera. Um lembrete de que nem tudo é o que parece. E o farol no mar revolto? Ana Clara continuou, ignorando a tentativa dele de mudar o foco. Também é um lembrete? Victor. Se levantou abruptamente, caminhando até a janela e observando a cidade lá embaixo. Suas costas estavam viradas para ela, mas Ana Clara podia sentir a tensão em seus ombros. Ele estava visivelmente perturbado, e essa revelação o tornava, de alguma forma, mais humano. Você tem sido persistente, ele admitiu sem se virar. Não esperava isso de você. Muitas coisas mudaram, Sr. Almeida. Ana Clara respondeu, sentindo um poder crescente em suas palavras. Inclusive eu. Ele se virou então, seus olhos fixos nos dela. O que você quer? Ana Clara, você voltou para me confrontar, para me acusar? Eu voltei para trabalhar, Sr. Almeida, ela disse, com uma ponta de desafio em sua voz. Mas também voltei para entender. Para entender por que um homem tão poderoso se esconde atrás de iniciais, por que ele expressa tanta dor e beleza em sua arte, mas se recusa a mostrá-la ao mundo. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu quero entender o que o senhor realmente é, Victor. O uso do primeiro nome, pela primeira vez em um contexto tão direto e íntimo no escritório, atingiu Victor como um choque. Ele não estava acostumado a ser questionado, a ter suas defesas desmanteladas com tanta audácia. Por um instante, a frieza em seus olhos vacilou, revelando uma vulnerabilidade que ele tentava esconder a todo custo. Talvez, Victor disse, a voz quase um sussurro, alguns segredos sejam melhor guardados. Ou talvez, Ana Clara retrucou com um sorriso suave, alguns segredos precisem ser revelados para que novas pontes possam ser construídas. Victor a observou, um brilho de algo novo em seus olhos. A batalha silenciosa entre eles havia se transformado em um diálogo, um convite para uma exploração mais profunda. Aquele momento no coração do império de Victor Almeida não era o fim de um confronto, mas o início de uma nova fase, onde as máscaras começavam a cair e a possibilidade de uma conexão genuína, embora perigosa, parecia mais real do que nunca. Ana Clara havia lançado o desafio, e Victor, pela primeira vez, parecia tentado a aceitá-lo. A resposta de Ana Clara pairou no ar, um convite audacioso que Victor não esperava. Ele não desviou o olhar, mas Ana Clara percebeu uma mudança sutil em sua expressão. A muralha de gelo que ele mantinha parecia rachar por um instante, revelando uma fresta de algo mais. Não era raiva, nem desdém, mas uma perplexidade quase infantil diante daquela mulher que, de repente, se recusava a ser apenas uma peça em seu tabuleiro. Pontes. E Victor repetiu, a palavra soando estranha em sua boca, como se estivesse provando um sabor desconhecido. Ele caminhou lentamente de volta à sua mesa, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos na superfície polida, inclinando-se ligeiramente para frente, mantendo o olhar fixo em Ana Clara. E se essas pontes levarem a lugares que é melhor não visitar? E se levarem a lugares que precisam ser visitados? Ela retrucou, a voz ganhando mais confiança a cada palavra. O medo de descobrir o que há do outro lado é o que nos impede de avançar, Sr. Almeida. Ou Victor. Ela usou o nome dele novamente, uma afirmação silenciosa de sua nova ousadia. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Victor, um vislumbre raro de humanidade que fez o coração de Ana Clara disparar. Não era um sorriso de escárnio, mas de reconhecimento, talvez até de um certo divertimento. Você realmente mudou, Ana Clara, ele disse, a voz agora desprovida de qualquer vestígio de ironia. Parece que minha ausência fez bem a você. Sua ausência e o que o senhor deixou para trás, ela corrigiu pensando no quadro da ponte. Às vezes é preciso um choque para nos fazer enxergar o que realmente importa. Victor permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo o rosto dela, como se estivesse tentando decifrar um código complexo. A tensão na sala não se dissipou, mas se transformou em algo diferente, uma eletricidade palpável, a promessa de algo novo e incerto.
Muito bem, Ana Clara, ele finalmente disse, endireitando-se. Considero sua curiosidade. Mas, por enquanto, temos trabalho a fazer. A reunião está encerrada. Apesar da aparente volta à formalidade, Ana Clara sentiu que a conversa havia sido um ponto de virada. Ao sair do escritório, ela carregava não apenas os documentos da reunião, mas a certeza de que havia plantado uma semente. Victor não a havia afastado, não a havia silenciado. Ele a havia escutado e, de alguma forma, respondido ao seu desafio. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mudança sutil na atmosfera do escritório. Victor continuava sendo o CEO exigente e focado, mas havia uma nova camada em suas interações com Ana Clara. Seus olhares eram mais demorados, suas instruções, embora ainda diretas, pareciam carregar um tom diferente. Ele não mencionou mais a arte nem a ponte, mas Ana Clara sentia que a semente havia germinado. Ela, por sua vez, continuava sua busca discreta. Visitava a galeria sempre que podia, observando as obras de V.A. com um novo entendimento. Começou a ler sobre teoria da arte, sobre a psique dos artistas, tentando encontrar pistas sobre o homem por trás das pinceladas. A curiosidade não era mais apenas sobre Victor, mas sobre si mesma, sobre as paixões que ela havia negligenciado em sua própria vida. Uma tarde, ao final do expediente, Ana Clara estava organizando sua mesa quando Victor a chamou ao seu escritório. Ela entrou esperando uma nova tarefa, mas ele estava de pé, olhando para a cidade através da janela, as mãos nos bolsos. Ana Clara, ele disse, sem se virar. Tenho um evento importante na próxima semana, um jantar de gala com potenciais investidores. Preciso de sua presença. Ela sentiu um frio na barriga. Jantares de gala eram o tipo de evento que Victor frequentava com sua ex-noiva, a mulher que ele havia exibido como um troféu. Minha presença como assistente, senhor. Almeida? Ele finalmente se virou e seus olhos encontraram os dela. Havia uma intensidade neles que a fez prender a respiração. Não, como minha acompanhante. A proposta a pegou de surpresa. Não era um pedido, era uma afirmação. O jogo havia mudado novamente, e Ana Clara percebeu que a ponte que ela havia ousado construir estava prestes a levá-la a um território completamente desconhecido e talvez perigoso. Mas pela primeira vez, ela não sentiu medo, apenas uma curiosidade avassaladora e a certeza de que estava finalmente vivendo sua própria história. A proposta de Victor a atingiu como um raio, deixando-a sem palavras por um instante. A mente de Ana Clara girou, processando as implicações daquele convite. Não era apenas um jantar de negócios, era um evento social, um palco onde a presença dela ao lado de Victor Almeida seria notada, comentada e talvez até mal interpretada. A imagem da ex-noiva dele, sempre impecável e deslumbrante, veio à sua mente. Ela, Ana Clara, a assistente discreta, seria capaz de preencher aquele papel, mas, por trás do nervosismo inicial, uma onda de excitação e curiosidade a dominou. Este era o próximo passo na ponte que ela havia ousado construir. Era uma oportunidade de vê-lo em um ambiente diferente, de talvez desvendar mais uma camada do enigmático Victor Almeida. Minha acompanhante, Ana Clara finalmente conseguiu dizer, a voz um pouco embargada pela surpresa. Senhor Almeida, eu não sei se... Não há o que saber, Ana Clara. Victor a interrompeu, a voz firme, mas sem a habitual aspereza. Ele parecia ter antecipado a hesitação dela. É um evento importante para a empresa e preciso de alguém de confiança aos meu lado. Você é a pessoa mais indicada. Seus olhos a fixaram, um desafio silencioso. A menos que você não se sinta à altura. A última frase foi um golpe certeiro. Ana Clara sentiu a pontada do orgulho e a determinação que havia crescido dentro dela. Não é uma questão de não me sentir à altura, senhor Almeida, ela respondeu, erguendo o queixo. É uma questão de surpresa. Mas se o senhor acredita que sou a pessoa certa, então aceito. Um leve aceno de cabeça foi a única resposta de Victor, mas Ana Clara percebeu um brilho de satisfação em seus olhos. Ótimo. Minha secretária
Pessoal, Dona Lúcia entrará em contato com você para todos os detalhes. Ela providenciará tudo o que for necessário. Nos dias que se seguiram, a vida de Ana Clara foi invadida por um turbilhão de preparativos. Dona Lúcia, uma mulher de meia idade com a eficiência de um general e a discrição de um espião, cuidou de cada aspecto. Um vestido deslumbrante, de um azul noite profundo que realçava seus olhos, foi encomendado de uma boutique renomada. Um cabeleireiro e maquiador foram agendados. Ana Clara se sentia como uma personagem de um conto de fadas, sendo transformada para um baile real. Enquanto os preparativos avançavam, ela continuava a trabalhar, mas a mente estava em outro lugar. A tensão entre ela e Victor no escritório era quase palpável. Os olhares se cruzavam com mais frequência, e havia uma nova camada de subtexto em suas conversas profissionais. Ele parecia observá-la, tentando decifrar a mulher que ela estava se tornando. E ela, por sua vez, tentava ler os sinais por trás da fachada impenetrável dele. Na noite do jantar de gala, Ana Clara se olhou no espelho. A mulher refletida não era a assistente tímida e apagada. O vestido caía perfeitamente, o penteado elegante e a maquiagem sutil realçavam sua beleza natural. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e uma estranha sensação de poder. Era como se estivesse vestindo uma nova pele, pronta para enfrentar um novo mundo. Quando Victor a viu no saguão do prédio, um silêncio caiu entre eles. Ele estava impecável em um terno sob medida, exalando a aura de poder e sofisticação que lhe era peculiar. Mas ao vê-la, seus olhos se suavizaram por um instante, um reconhecimento mudo de sua transformação. Você está deslumbrante, Ana Clara, ele disse, a voz mais baixa do que o habitual com uma nota de genuína surpresa. Ana Clara sentiu o rubor em suas bochechas, mas sustentou o olhar dele. Obrigada, Sr. Almeida. O senhor também está muito elegante. Ao entrarem no carro, o silêncio preencheu o espaço. Mas não era mais um silêncio desconfortável. Era um silêncio carregado de expectativa, de possibilidades. Ana Clara sentiu a mão de Victor tocar levemente suas costas enquanto ele a guiava para fora do veículo no local do evento. Os flashes dos fotógrafos e os olhares curiosos dos convidados os atingiram de imediato. Ela sentiu o braço dele se curvar, um convite silencioso para que ela o segurasse. Ao entrelaçar seu braço ao dele, Ana Clara percebeu que não estava apenas entrando em um salão de festas. Estava entrando em um novo capítulo, onde as linhas entre o profissional e o pessoal estavam irremediavelmente borradas e onde o mistério de Victor Almeida parecia estar prestes a se desvendar um passo de cada vez. O salão de festas era um espetáculo de luzes cintilantes, murmúrios elegantes e o tilintar suave de taças de cristal. Ana Clara sentiu-se como se tivesse sido transportada para outro universo, um mundo de opulência e sofisticação que ela só conhecia de revistas. Ao lado de Victor, ela era o centro das atenções, e os olhares curiosos e avaliadores dos convidados a seguiam enquanto eles se moviam pelo ambiente. Victor, com sua postura imponente e um sorriso polido, apresentava-a a investidores e figuras importantes do mundo dos negócios. Esta é Ana Clara, minha assistente executiva, ele dizia, e Ana Clara percebia o leve acréscimo de executiva, como se quisesse dar mais peso à sua presença. Ela respondia com um sorriso confiante, trocando palavras e apertos de mão, surpresa com a facilidade com que se adaptava ao papel. A cada introdução, ela sentia um novo fio de confiança tecendo-se em seu interior. No entanto, por trás da fachada profissional, havia uma corrente elétrica sutil que percorria a conexão entre eles. Os toques de Victor em suas costas, o modo como ele se inclinava para sussurrar uma instrução ou um comentário discreto, a proximidade de seus corpos enquanto navegavam pela multidão, tudo isso criava uma intimidade inesperada. Ana Clara percebia que ele estava atento a ela, a cada movimento, a cada expressão. Em um determinado momento, enquanto Victor estava envolvido em uma conversa mais longa com um grupo de empresários, Ana Clara se afastou um pouco, observando o salão.
Foi então que a viu. A ex-noiva de Victor, elegante e deslumbrante como sempre, em um vestido vermelho vibrante que parecia gritar atenção. Ela estava conversando animadamente com um grupo de pessoas, mas seus olhos, de repente, se fixaram em Ana Clara. Um sorriso, frio e avaliador, surgiu em seus lábios, e ela começou a se mover na direção delas. Ana Clara sentiu um calafrio. Era a primeira vez que a via pessoalmente, e a presença dela era tão impactante quanto as fotos sugeriam. Antes que pudesse reagir, a ex-noiva de Victor estava diante dela, os olhos azuis faiscando com uma curiosidade maliciosa. Ora, ora, quem temos aqui? E a voz dela era suave, mas carregada de veneno. A nova assistente de Victor. Não sabia que ele agora trazia a equipe inteira para seus eventos sociais. Ela lançou um olhar desdenhoso para o vestido de Ana Clara, como se estivesse avaliando cada costura. Ana Clara sentiu o rosto esquentar, mas se recusou a se encolher. Boa noite, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Sou Ana Clara, e sim, estou aqui a convite do Sr. Almeida. A ex-noiva riu, um som seco e sem humor. Assim, o Victor sempre teve um gosto. De peculiar para suas escolhas, mas devo admitir, você é uma surpresa. Geralmente ele prefere mulheres que se encaixam um pouco mais no molde. Antes que Ana Clara pudesse formular uma resposta, Victor se aproximou, sua expressão endurecida, ao ver a ex-noiva. Isabela, ele disse, a voz fria como gelo. Não sabia que você estaria aqui. Isabela se virou para ele, um sorriso sedutor em seus lábios. Victor, meu querido, é um evento importante, não é? E eu não poderia perder a chance de ver como você está se virando sem mim. Seus olhos voltaram para Ana Clara, um brilho de desafio, e de conhecer sua nova companhia. Victor colocou a mão nas costas de Ana Clara, um gesto protetor que não passou despercebido. Ana Clara é uma profissional extremamente competente, Isabela, e minha acompanhante nesta noite. A ênfase na palavra acompanhante era clara, um aviso silencioso. Isabela pareceu irritada com a defesa de Victor, mas manteve o sorriso. Claro, Victor. Competência é sempre admirável. Mas diga-me, Ana Clara, você está preparada para... O mundo de Victor é um lugar complicado, cheio de segredos e expectativas. Ela lançou um olhar significativo para Victor, como se estivesse compartilhando uma piada interna. Ana Clara sentiu o peso da provocação, mas também a força da mão de Victor em suas costas. Ela olhou diretamente para Isabela, um sorriso, calmo em seus lábios. Estou aprendendo, Isabela, e curiosamente tenho achado o mundo do Sr. Almeida bastante fascinante. A resposta de Ana Clara pegou Isabela de surpresa. O sorriso dela vacilou por um instante, e Victor, ao lado de Ana Clara, apertou levemente a mão em suas costas, um sinal de aprovação. A tensão no ar era quase insuportável, mas Ana Clara sentiu uma onda de triunfo. Ela não havia se intimidado, não havia se encolhido. Bem, Victor, parece que você encontrou alguém com quem se divertir, Isabela disse finalmente, com um tom de voz que revelava sua derrota. Espero que ela seja mais resistente do que as outras. Com um último olhar fulminante para Ana Clara, ela se virou e se afastou, desaparecendo na multidão. Ana Clara soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Victor se virou. Para ela, seus olhos negros cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Você lidou bem com ela, ele disse a voz baixa. Isabela pode ser desafiadora. Percebi. Ana Clara respondeu, um leve tremor em suas mãos. Ela parece ter uma história com o senhor. Victor assentiu, um olhar sombrio em seu rosto. Uma história que é melhor deixar no passado. Ele a olhou novamente e, desta vez, havia algo mais profundo em seus olhos, algo que parecia ir além da admiração pela sua postura. Você é diferente, Ana Clara. Muito diferente. Naquele momento, em meio ao brilho e ao glamour do jantar de gala, Ana Clara sentiu que a ponte que ela havia construído não estava apenas levando-a a um novo território, mas também revelando as rachaduras na armadura de Victor Almeida e aproximando-os de uma forma que ela jamais imaginou ser possível.
O jogo havia se tornado perigosamente real, e ela estava pronta para cada reviravolta. A declaração de Victor, "Você é diferente, Ana Clara, muito diferente", ecoou na mente dela, silenciando o burburinho do salão por um instante. Não era um elogio casual, mas uma observação carregada de peso, uma fresta na muralha que ele construía ao seu redor. Ana Clara sentiu um arrepio, uma mistura de orgulho e uma pontada de ansiedade. Ser diferente no mundo de Victor Almeida poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. "Diferente como, Sr. Almeida?" ela perguntou, a voz um pouco mais suave do que o habitual, os olhos fixos nos dele, tentando decifrar o que se escondia por trás daquela intensidade. Victor não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram o salão, como se estivesse buscando as palavras certas, ou talvez apenas se certificando de que estavam sozinhos em sua bolha de intimidade, apesar da multidão ao redor. Ele a guiou suavemente para um canto mais tranquilo, perto de uma grande janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. "Isabela, ela sempre buscou o que eu podia oferecer", Victor começou, a voz baixa, quase confidencial. "Status, poder, uma vida de luxo. Ela via o mundo através de um filtro de conveniência. Você..." Ele fez uma pausa, virando-se para encará-la completamente. "Você vê algo mais. Você questiona. Você não se contenta com as aparências." Ana Clara sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ele se abria, mesmo que minimamente, sobre seu passado ou suas percepções. A vulnerabilidade em suas palavras era quase chocante. "E isso é bom ou ruim?" Ela ousou perguntar. Um pequeno sorriso, quase um vislumbre, de melancolia surgiu nos lábios de Victor. "Ainda não sei, mas é intrigante." Ele estendeu a mão, e Ana Clara sentiu um leve choque quando seus dedos roçaram os dela. "A música está chamando. Você me concede esta dança, Ana Clara?" A pergunta, formal e educada, mas carregada de um significado mais profundo, a pegou de surpresa novamente. Ela olhou para a pista de dança, onde alguns casais já se moviam, ao som de uma melodia suave. Aceitar seria um passo ainda mais ousado, uma declaração silenciosa para todos ali. Mas a curiosidade e a atração que ela sentia por ele eram mais fortes do que qualquer hesitação. "Sim, Sr. Almeida", ela respondeu, permitindo que ele a guiasse para a pista. Quando a mão de Victor pousou em sua cintura e a outra segurou a dela, Ana Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A proximidade era inebriante. O perfume amadeirado dele a envolveu, e ela sentiu o calor de sua mão através do tecido do vestido. Eles começaram a se mover em sincronia com a música, um ritmo lento e elegante que parecia feito para eles. Os olhos de Victor nunca deixaram os dela. Naquele momento, no meio do salão de gala, cercados por estranhos e conhecidos, era como se existissem apenas os dois. A dança era uma conversa silenciosa, uma troca de olhares e sensações que transcendia as palavras. Ana Clara percebeu a força em seus braços, a firmeza de seu toque, e uma sensação de segurança a envolveu, estranha e reconfortante. "Você dança bem", ele sussurrou, a voz rouca perto de seu ouvido. "Eu costumava fazer aulas quando era mais jovem", ela respondeu, a voz quase um sussurro também. "Mas parei. A vida me levou para outros caminhos." "A vida tem essa peculiaridade", Victor comentou, apertando levemente sua mão. "Nos desvia do que realmente amamos, até que algo nos faz lembrar." Ele a girou suavemente, e Ana Clara sentiu o tecido do vestido rodopiar ao seu redor. Naquele instante, Ana Clara sentiu uma conexão profunda, algo que ia além da relação profissional, além do mistério que ele representava. Era uma conexão humana, forjada na vulnerabilidade e na descoberta mútua. Ela pensou nos quadros na ponte e no farol, e percebeu que Victor, o artista por trás das iniciais, estava ali, dançando com ela, revelando-se aos poucos. A música chegou ao fim, e eles pararam, mas Victor não a soltou imediatamente. Seus rostos estavam próximos, os olhos ainda fixos um no outro. O burburinho do salão voltou,
mas a bolha de intimidade entre eles persistia. Obrigada pela dança, Sr. Almeida, Ana Clara disse, sua voz ainda um pouco trêmula. Victor, ele corrigiu suavemente, um brilho nos olhos que ela nunca havia visto antes. Por favor, Ana Clara, a partir de agora, Victor. Aquele pedido tão simples, mas tão significativo, selou o momento. As linhas haviam sido definitivamente borradas. A ponte havia sido atravessada, e Ana Clara sabia que, a partir daquele instante, o caminho à frente seria ainda mais imprevisível, mas também mais excitante do que ela jamais poderia ter imaginado. O mistério de Victor Almeida estava começando a se desvendar, e ela estava bem no centro dele. O pedido de Victor. Por favor, Ana Clara. A partir de agora, Victor. Ressoou nos ouvidos de Ana Clara como uma melodia suave, mas poderosa. Foi um convite, uma permissão, um selo para a intimidade recém-descoberta. O Sr. Almeida, que ela havia pronunciado por tanto tempo, uma barreira de formalidade e distância, desmoronou em um instante. Ela sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma mistura de surpresa e uma alegria contida. Victor, ela repetiu, testando o nome em sua língua. Soava natural, quase familiar, de uma forma que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Ele sorriu, um sorriso genuíno e relaxado que raramente mostrava no escritório, e que derreteu um pouco mais a imagem do empresário implacável. Assim é melhor, ele disse, e o aperto de sua mão em sua cintura se afrouxou, mas não se desfez completamente. A partir daquele momento, a noite adquiriu um novo matiz. Eles continuaram a socializar, a cumprimentar convidados e a discutir negócios, mas havia uma leveza diferente em suas interações. Ana Clara sentia o olhar de Victor sobre ela com mais frequência, e quando seus olhos se encontravam, havia um entendimento silencioso que antes não existia. Ele a incluía nas conversas, pedia sua opinião e até ria de seus comentários, com uma facilidade que a fazia sentir-se completamente à vontade. Ela percebeu os olhares curiosos dos outros convidados, os sussurros discretos. Isabela, que havia reaparecido em seu campo de visão, lançou-lhes olhares gélidos de vez em quando, mas Ana Clara já não se sentia intimidada. A presença de Victor ao seu lado, a confiança que ele lhe transmitia, era um escudo impenetrável. Enquanto a noite avançava, Ana Clara observava Victor sob uma nova luz. Ele era carismático, inteligente e surpreendentemente atencioso. Ela o viu interagir com pessoas de diferentes níveis, sempre com a mesma cortesia, mas com uma perspicácia que revelava sua capacidade de ler as pessoas. Ele não era apenas o chefe exigente, era um homem complexo, com camadas que ela estava apenas começando a desvendar. Perto do final do evento, enquanto se preparavam para partir, Victor a conduziu para fora do salão, a mão leve em suas costas. O ar fresco da noite foi um alívio, após o calor e o burburinho do ambiente. A noite foi um sucesso, Ana Clara, Victor disse enquanto esperavam o carro. Você foi impecável, mais do que eu esperava, na verdade. Fico feliz em ter sido útil, Victor, ela respondeu, sentindo o rubor em suas bochechas. A familiaridade do nome ainda era uma emoção nova. Ele se virou para ela, e a luz da rua iluminou seu rosto, revelando uma expressão pensativa. Você não foi apenas útil. Você foi essencial, e não apenas para os negócios. O carro chegou, e o motorista abriu a porta. A viagem de volta foi mais silenciosa do que a ida. O cansaço da noite começava a se instalar, mas a mente de Ana Clara estava a mil. Ela olhou para Victor, que estava olhando pela janela, a paisagem noturna passando rapidamente. Ele parecia distante novamente, imerso em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao prédio dela, Victor desceu do carro e a acompanhou até a porta do elevador. O silêncio entre eles era diferente agora. Não mais de formalidade, mas de uma expectativa latente. Obrigada por esta noite, Victor, Ana Clara disse, olhando para ele. Foi uma experiência. Ele assentiu, seus olhos fixos nos dela. Para mim também, Ana Clara. Ele estendeu a mão e, por um instante, ela pensou que ele a abraçaria. Em vez disso, ele tocou suavemente seu rosto,
o polegar roçando sua bochecha. O toque foi breve, mas eletrizante, enviando um arrepio por sua espinha. Durma bem. Com um último olhar intenso, ele se virou e voltou para o carro. Ana Clara entrou no elevador, o coração ainda batendo forte. O espelho do elevador refletia uma mulher diferente daquela que havia entrado no carro horas antes. Havia um brilho em seus olhos, uma leveza em seu sorriso. Ao chegar em seu apartamento, ela se olhou no espelho novamente. O vestido azul noite, o penteado, a maquiagem, tudo ainda estava lá. Mas era a sensação de Victor, o toque em sua bochecha, o som de seu nome em seus lábios que permanecia. A ponte não estava apenas construída, ela estava sendo percorrida, e cada passo revelava um novo horizonte. Ana Clara sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. O jogo havia mudado, e ela estava pronta para descobrir onde essa nova jornada a levaria. A manhã seguinte trouxe consigo uma mistura de exaustão e uma energia vibrante. Ana Clara acordou com a sensação de que a noite anterior não havia sido um sonho, mas um divisor de águas. O toque de Victor em sua bochecha ainda parecia vívido, e o som de seu nome, Victor, pronunciado por ela, ecoava em sua mente. No escritório, a atmosfera parecia a mesma de sempre, mas para Ana Clara tudo havia mudado. Ela se viu observando Victor de uma nova perspectiva. Os gestos habituais, a forma como ele se concentrava nos documentos, o tom de sua voz ao telefone, tudo agora era tingido com a memória da dança, da conversa íntima, do toque. Victor, por sua vez, parecia manter a mesma postura profissional de sempre. No entanto, Ana Clara percebia sutis diferenças. Seus olhares eram mais longos, mais carregados de significado. Havia um brilho nos olhos dele quando ela entrava em sua sala. Um reconhecimento silencioso que só os dois compartilhavam. As reuniões se tornaram mais fluidas, as decisões mais colaborativas, como se a ponte construída na noite anterior tivesse facilitado a comunicação entre eles. À tarde, Victor a chamou à sua sala. Ana Clara, preciso que você organize os detalhes da nossa próxima viagem a Nova York, ele disse, entregando-lhe uma pasta. Será uma semana intensa de reuniões com investidores e parceiros. Quero que você venha comigo. A notícia da viagem não era uma surpresa, mas a confirmação de que ela o acompanharia. E a forma como ele a disse, com um tom de expectativa, fez o coração de Ana Clara saltar. Uma semana em Nova York, longe do ambiente controlado do escritório, com Victor. A perspectiva era emocionante e um pouco assustadora. Claro, Victor, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Vou providenciar tudo. Enquanto organizava os voos e hotéis, Ana Clara não podia deixar de imaginar a viagem. Seria uma extensão da intimidade que começava a florescer entre eles, ou a formalidade do ambiente de negócios prevaleceria? A linha entre o profissional e o pessoal parecia cada vez mais tênue. Nos dias que antecederam a viagem, a tensão entre eles era palpável, mas não de uma forma negativa. Era uma tensão de antecipação, de algo que estava prestes a acontecer. Eles trabalhavam lado a lado, discutindo estratégias, revisando apresentações, e em cada interação, Ana Clara sentia a proximidade de Victor, a inteligência afiada dele e a atração inegável que os unia. Uma tarde, enquanto revisavam um relatório, Victor se inclinou sobre a mesa, apontando para um gráfico. A proximidade de seu rosto, o cheiro de seu perfume, fez o coração de Ana Clara acelerar. Seus olhos se encontraram, e por um longo momento, o relatório foi esquecido. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos, uma promessa não dita. Ana, Clara, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Você está pronta para Nova York? Ela engoliu em seco. Acho que sim, Victor. E você? Ele sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. Estou mais do que pronto. A resposta dele foi um convite, uma confirmação de que a viagem seria mais do que apenas negócios. Seria uma jornada, uma exploração de um território desconhecido, tanto para a carreira de Ana Clara, quanto para o relacionamento em evolução entre eles.
No dia da partida, no aeroporto, a agitação dos passageiros e o anúncio dos voos parecia um ruído distante. Ana Clara e Vítor caminhavam lado a lado, suas malas de mão nas mãos. Havia uma cumplicidade silenciosa entre eles, uma sensação de que estavam embarcando em algo significativo. Ao entrarem no avião, um jato particular da empresa, Ana Clara sentiu um misto de nervosismo e excitação. O interior luxuoso do avião, com assentos de couro e um ambiente tranquilo, era um mundo à parte. Eles se sentaram um de frente para o outro, separados por uma pequena mesa. Vítor a observou, um brilho divertido em seus olhos. Primeira vez em um jato particular? Ana Clara sentiu um sorriso nos lábios. Sim, é impressionante. Acostume-se, ele disse, um tom de voz que sugeria que essa seria apenas a primeira de muitas. Teremos muito tempo para conversar. Durante o voo, há algumas coisas que eu gostaria de discutir com você, Ana Clara. Coisas que vão além dos relatórios e das reuniões. O coração de Ana Clara deu um salto. Ela sabia que a ponte que havia construído estava prestes a ser testada em um novo nível. A viagem a Nova York não seria apenas sobre negócios, seria sobre desvendar os segredos de Víctor Almeida e talvez os dela mesma. O jogo havia se tornado ainda mais complexo e ela estava pronta para mergulhar de cabeça. O motor do jato particular ganhou vida com um zumbido suave e a aeronave começou a se mover pela pista, ganhando velocidade. Ana Clara sentiu a leve pressão contra o encosto do assento enquanto o avião decolava, elevando-os acima da cidade, que diminuía rapidamente. Abaixo, as luzes cintilantes se transformavam em um tapete de joias, e uma sensação de liberdade e aventura a invadiu. Víctor observava a paisagem noturna pela janela por um momento, antes de se virar para ela. O brilho da cabine iluminava seu rosto, suavizando as linhas de preocupação que às vezes ele carregava. Então, Ana Clara, ele começou, sua voz calma e ponderada. O que você pensa sobre a arte? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava algo relacionado aos negócios, à agenda da viagem, ou talvez até mesmo uma continuação da conversa sobre a noite do evento. A arte, ela repetiu, tentando organizar seus pensamentos. Bem, eu sempre a vi como uma forma de expressão, uma janela para a alma do artista, talvez, e uma forma de nos fazer sentir, de nos provocar. Víctor assentiu lentamente, seus olhos fixos nos dela. É uma boa definição. Você tem algum tipo de arte preferido? Pintura, escultura, música? Pintura, eu diria. Ana Clara respondeu, sentindo-se mais à vontade com a direção da conversa. Sempre fui fascinada por como um artista pode capturar uma emoção, uma história, em uma única imagem. Lembro-me de passar horas em galerias quando era mais jovem, tentando decifrar o que cada pincelada queria dizer. Um sorriso sutil surgiu nos lábios de Víctor. Você sempre foi curiosa, não é? Sempre buscando o que está além da superfície. Ele fez uma pausa e o silêncio preencheu a cabine por um instante, apenas quebrado pelo suave ruído do motor. Eu também amo pintura. É onde encontro minha própria forma de expressão longe do mundo dos negócios. Ana Clara sentiu um arrepio. Era a primeira vez que ele falava tão abertamente sobre sua paixão, confirmando a suspeita que ela guardava, desde que vira os quadros em seu escritório. Os quadros em seu escritório, ela começou, a voz um pouco hesitante. A ponte, o farol, são seus? Víctor a encarou, e havia um brilho de reconhecimento e talvez até um pouco de alívio em seus olhos. Sim, são meus. As iniciais VA. Não são apenas uma coincidência. É algo que guardo para mim, um refúgio. Pouquíssimas pessoas sabem. Eu senti que eram seus, Ana Clara confessou, um calor se espalhando por seu peito. Eles têm uma profundidade, uma intensidade que me tocou. A ponte, ela me fez pensar em conexões, em atravessar limites. Ele a observou atentamente. É exatamente isso. A ponte é sobre a travessia, sobre a coragem de ir para o outro lado, mesmo que o destino seja incerto. E o farol é sobre encontrar a luz em meio à escuridão, sobre orientação. Naquele momento, Ana Clara sentiu que estava vendo o verdadeiro Víctor,
o homem por trás da fachada de empresário poderoso. Era um homem com uma alma sensível, um artista que expressava suas emoções e filosofias através da arte. A vulnerabilidade que ele mostrava era cativante. "Por que você parou de pintar?" ela perguntou, a curiosidade superando qualquer reserva. Victor suspirou um som quase inaudível. "A vida, como você disse, as responsabilidades, as expectativas, o mundo dos negócios é implacável e a arte exige tempo, dedicação e uma certa liberdade de espírito que eu senti que perdi por um tempo. Mas você me fez lembrar dela." As palavras dele a atingiram com força. Ela havia tocado algo profundo nele, algo que ele havia mantido oculto por tanto tempo. A responsabilidade de tal revelação era imensa. "Eu não sabia que tinha esse efeito", ela disse, a voz suave. "Você tem muitos efeitos, Ana Clara", Victor respondeu, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. "Você me faz questionar, me faz ver as coisas de uma nova maneira. E isso é raro." O avião continuava seu voo suave sobre as nuvens. A conversa fluiu de forma natural, passando da arte para suas vidas, suas aspirações, seus medos. Victor falou sobre os desafios de construir seu império, a solidão que muitas vezes acompanhava o poder. Ana Clara compartilhou suas próprias lutas, a perda de seus pais, a determinação de construir sua própria vida. A cada palavra trocada, a cada olhar, a ponte entre eles se fortalecia, não apenas uma ponte de entendimento, mas uma ponte de sentimentos. A formalidade havia desaparecido completamente, substituída por uma intimidade que era ao mesmo tempo reconfortante e eletrizante. Quando o comissário de bordo anunciou que eles estavam se aproximando de Nova York, Ana Clara sentiu um misto de decepção e expectativa. Aterrar significaria o retorno ao mundo dos negócios, mas também o início de uma nova fase de sua jornada com Victor. Victor pegou sua mão sobre a mesa, o toque suave e firme. "Nova York nos espera, Ana Clara, e com ela novas oportunidades, para os negócios e para nós." O coração de Ana Clara bateu forte. Ela olhou para a cidade que se estendia abaixo deles, um mar de luzes que prometia infinitas possibilidades. A viagem havia começado, e ela sabia que seria muito mais do que uma simples viagem de negócios. Seria uma jornada de descobertas, e ela estava pronta para cada passo. A aterrissagem em Nova York foi tão suave quanto a decolagem, mas a sensação era completamente diferente. A vastidão